Salve galera, professor Ivelton na área, diretamente do Instituto Educomunicação, para tratar aqui com vocês radiciação, para que juntos possamos aprender e arrebentarmos a boca do balão. Se você nos assiste aí pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, seu comentário ao final e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. O material só ficará disponível aí para quem é cadastrado e tem acesso à nossa plataforma. Se você não é cadastrado e não tem acesso à nossa plataforma, você pode estar se cadastrando pelo link que a gente vai estar deixando em destaque na bio, tá bom? Seguimos aqui com o nosso curso. Agora vamos tratar de radiciação, tá? Anteriormente tratamos aí de potenciação, tá bom? E agora vamos tratar aqui de radiciação, que é a operação inversa daquilo que foi visto anteriormente, tá? No caso, potenciação. Bem, radiciação, vamos lá. Qual que é o resultado de 1 vezes 1? Isso é igual a 1, né? Qual que é o resultado de 2 vezes 2? Isso é igual a 4. Qual que é o resultado de 3 vezes 3? Isso é igual a 9. Qual que é o resultado de 4 vezes 4? Isso é igual a 16. Então, quando você pega um número e multiplica por ele mesmo, atenção, quando você pega um número, tá? Quando você pega um número e multiplica por ele mesmo, você chega a um resultado que a gente diz que é um quadrado perfeito, tá? A gente conhece na matemática, a gente chama como quadrado perfeito, tá? Então, o 1 aqui é um quadrado perfeito, o 4 é um outro quadrado perfeito, o 9 um outro quadrado perfeito, 16 um outro quadrado perfeito, 25 um outro quadrado perfeito, o 36, o 64, o 100, o 96, o 625, todos são quadrados perfeitos, tá bom? Bem, agora se eu perguntar para você, qual é o resultado, né, da raiz quadrada, atenção, hein? Se todos esses números aqui são quadrados perfeitos, se eu perguntar então, qual que é a raiz quadrada de 16? A resposta é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Se eu perguntar qual é a raiz quadrada de 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36, tá? Qual que é a raiz quadrada de 196? É 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 é igual a 196, tá bom? Bem, aqui agora, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque se você pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo, né? Se você pegar o 2 e multiplicar por 2, isso é igual a 4. E qual que é, então, a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque se você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, isso é igual a 9. Então, essa é a ideia de radiciação, tá? A radiciação, ela é aí a operação inversa daquilo que foi visto anteriormente, que no caso é a potenciação, tá? A potenciação é a operação inversa da radiciação e a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? Em uma radiciação, destacamos os seguintes elementos, assim como destacamos lá os elementos dentro da operação de potenciação, tá bom? Quais são os elementos, professor, que encontramos dentro de radiciação? Bem, você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é o tal do radical, tá bom? Tá aqui o radical tá aqui. Quem fica dentro do radical, né? Quem fica aqui embaixo é o radicando, tá bom? Quem fica aqui embaixo é o radicando. Aquele elemento que fica aqui, ó, que no caso aqui tá o 2, tá bom? Isso aqui é o índice, tá bom? Então, aqui temos o índice, tá? Aqui tá o índice é 2. Aqui tá o radical, tá bom? E aqui embaixo temos o 9. O 9 é o radicando. O resultado é o que a gente chama de raiz, tá bom? É o que a gente conhece aí como raiz, tá? Então, se eu colocar aqui, olha só, se eu colocar aqui, vou colocar bem aqui no canto, tá? Aqui no canto à direita, aqui em cima. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar 36 aqui. Bem, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, tá? Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36, tá bom? O 36, ele é um quadrado perfeito, beleza? Então, olha só. Bem, aqui está o índice, né? O índice é 2. Aqui está o radical, tá bom? Aqui está o radicando e aqui a raiz, tá bom? O radicando aqui é 36, a raiz aqui é 6, tá bom? O índice daqui é 2 e está aqui o radical. São esses os elementos que destacamos aí dentro da operação de radiciação, tá bom? Vocês vão ver também muito isso aqui, ó. Raiz quadrada de 25, qual que é o resultado disso? 5, né? Porque é o 5 que eu multiplico por ele mesmo que dá 25. Às vezes vocês não vão ver índice aqui. Quando não temos
um índice aqui, quando eles não colocam, quando eles não destacam um índice aqui, quer dizer que o índice oculto que está ali é o 2, tá bom? Então, quando você não vê índice aqui, quer dizer que é o 2 que está ali oculto, tá bom? Ó, raiz quadrada de 36 é o mesmo que raiz quadrada de 36, tá bom? Colocando ou não 2 aqui, tá? Se não colocarem, quer dizer que é o 2 que está ali como índice de forma oculta, tá bom? Então, guarde isso, tá bom? No fundo, no oculto aí da sua memória. Bem, então vamos lá. A raiz quadrada de 0 é 0, por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0, tá bom? A raiz quadrada de 1 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1, isso é igual a 1. A raiz quadrada de 4 é 2, por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, tá bom? A raiz quadrada de 9, é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá? A raiz quadrada de 49 é 7. Mas por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49, tá bom? Então, olha só, aqui não foi colocado nenhum índice, ó. Todos os índices aqui estão ocultos. Isso quer dizer que é o 2 que está aqui, ó. Que é o 2 que está aqui. Aqui também, aqui também, aqui também. Em todos esses, tá bom? Que estão aparecendo aí na tela. É por isso que a gente lê raiz quadrada, tá? Porque a gente tem um 2 aqui, ó. Raiz quadrada. Se a gente tivesse o 3 aqui no índice, não seria mais raiz quadrada. A gente ia ler assim, raiz cúbica, tá bom? Raiz cúbica. Como a gente tem um 2 aqui, a gente lê raiz quadrada. Belezinha? Um pouquinho de prática para a gente fechar aqui com chave de ouro e finalizar aqui a videoaula de radiciação. Bem, qual é o número que multiplicamos por ele mesmo que resulta em 81? Então, atenção, ó, um número que multiplicamos por ele mesmo que resulta em 81. Vamos começar a partir do 5, né? Ó, 5 vezes 5, ó, 5 vezes 5, isso é igual a 25. Então, não é o 5, né, que multiplicamos por ele mesmo, que dá 81. Vamos ver se é o 6. 6 vezes 6, 36. Não é o 6 também. 7 vezes 7, isso é 49. 8 vezes 8, 64. Estamos nos aproximando do 81 aqui, tá? E 9 vezes 9, isso é igual a 81. Logo, é o 9, tá? É o 9 que multiplicamos por ele mesmo, tá? Que resulta em 81, tá? Então, olha só, uma observação aqui. Se eu pergunto, qual é a raiz quadrada de 81, então? Qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Tá aqui a justificativa, tá? Porque 9 vezes 9, isso é igual a 81. Belezinha? E o 81, tá? Vale destacar aqui que o 81 também ele é um quadrado perfeito, tá? Ó, 81 é quadrado perfeito, 64 é um quadrado perfeito, 49 é um quadrado perfeito, 36 é um outro quadrado perfeito, 25 também um outro quadrado perfeito. Professor, o que o senhor quer dizer com isso, que o número ele é um quadrado perfeito? Porque, ó, o 25 ele é o quadrado perfeito do 5, tá? O 36 ele é o quadrado perfeito do 6, tá bom? O 49 ele é o quadrado perfeito do 7, tá? Se você pegar o 7 e multiplicar por 7, vai resultar aí em 49. Bem, o número 50 é um quadrado perfeito? E aí, será que o 50, vamos ver, ó, depois do 25 aqui, ó, o próximo quadrado perfeito é o 36, né? Depois do 36 vai para o 49. De 49 já pula para 64. Ó. Entre 49 e 64 aqui não temos um outro quadrado perfeito. Logo, o 50, tá? Ele não é um quadrado perfeito. Tá? O número 50 é um quadrado perfeito? Não. Tá bom? O 50 ele não é um quadrado perfeito. Tá? Não existe, ó, a raiz quadrada exata de 50. Logo, o 50 ele não é um quadrado perfeito. Para ser quadrado perfeito, tem que ser quadrado de um outro número, ou seja, você tem que pegar um número que você multiplica por ele mesmo, que resulta naquele quadrado perfeito. Se você gostou, deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário e se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Até a próxima!